Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre as técnicas de teste de software, tá? E vamos iniciar com o teste de unidade, ok? Então os testes unitários têm por objetivo validar pequenas partes do software com base em suas entradas possíveis e saídas esperadas. As unidades usadas nesse tipo de teste são as menores partes testáveis de um sistema, normalmente funções que recebem argumentos e retornam determinado valor ou efetuam alguma ação cujo resultado pode ser analisado. Perfeito? Então, o objetivo, confirmar que o módulo foi codificado corretamente. Então, lembre-se que você está testando uma unidade, o módulo. Quem faz, geralmente o programador, é que executa essa tarefa, né, já que você está testando ali o módulo, tá? As funções são postas à prova e a codificação pode ser verificada. Os extremos e limites são explorados. Então, uma coisa importante, né, nessa verificação aqui do teste de unidade é quando você tem uma estrutura de um laço, por exemplo, uma repetição, você testar o limite, né, o limite mínimo, limite máximo e os valores ali intermediários, mas principalmente os limites, tá? Quando termina, em geral, quando o programador não consegue detectar mais nenhum erro. Ok? Então aqui nós temos os casos de testes, né, que basicamente vão testar interface, as tuas estruturas de dados, condições de limite, como eu acabei de comentar, mínimo e máximo, caminhos independentes, né, e os caminhos de tratamento de erros também que podem, logicamente, acontecer. Tá? Então, no teste de unidade, basicamente nós temos dois tipos de teste. O teste funcional, ou caixa preta, e o estrutural, ou caixa branca. Vamos ver o primeiro. Funcional caixa preta, baseado na especificação de requisitos. Verifica se as funções do produto são realizadas adequadamente. Então, lembre-se que aqui nós estamos testando as funcionalidades do software. Então, quero saber que a partir de um conjunto de dados de entrada, aquela funcionalidade vai me dar o resultado esperado. O estrutural, ou caixa branca, né, por sua vez, ele é baseado no código-fonte. Então, aqui você está testando o código-fonte. A ideia é você verificar o código-fonte. Verifica quais funções foram implementadas. Perfeito? Então, aqui no teste funcional caixa preta, você vai ter um conjunto de dados, né? E você vai testar o resultado. Então, veja que aqui você não sabe exatamente o que é que você tem dentro do código, tá ok? Você só sabe que você vai ter, a partir de um conjunto de dados, você tem um resultado, um conjunto de resultados esperados, tá? Você está testando funcionalidades. Então, dependente da especificação de requisitos, então ele depende, logicamente, dos requisitos, seleção de dados baseada nas condições de entrada e avaliação de cobertura das funcionalidades, né? O teste estrutural caixa branca, né? Vejo que agora você também tem um conjunto de dados, você vai avaliar resultados, mas você está verificando código internamente, tá ok? Então você vai verificar teste de caminho, dependente do código-fonte, então você está verificando o código-fonte, você tem um gráfico de fluxo de controle, né? E tem os critérios de cobertura de caminhos, perfeito? Então você vai cobrir, né, todos os possíveis caminhos que você tem no teu software, tá? Então dentro do código eu tenho que passar pelo menos uma vez por todos esses caminhos, ok? Nós temos o teste de aceite, tá? Então forma uma das últimas etapas do desenvolvimento do sistema, pois valida se o software está pronto para ir para produção. Para avaliar isso, normalmente um cliente ou testador especializado com amplo conhecimento dos requisitos avalia se a aplicação está se comportando como esperado e pode ser considerada pronta, ok? Existem dois tipos de teste de aceite, o teste alfa e o beta. Alfa é feito por um cliente nas instalações do desenvolvedor. Então o cliente vai para as instalações de quem desenvolveu aquele software. O software é usado num ambiente controlado com o desenvolvedor, olhando sobre os ombros do usuário e registrando erros e problemas de uso. E beta é realizado nas instalações do cliente, pelo usuário final. Então você vai para o ambiente do cliente, o ambiente real do cliente, e lá o teu cliente vai testar o teu software. O desenvolvedor não está presente e o cliente registra os problemas que são encontrados e relata-os ao desenvolvedor posteriormente. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.